Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu já falava para vocês de uma banda brasileira, paulista, na verdade paulistana, talvez a mais paulistana de todas, que foi uma importante banda aí do rock brasileiro da década de 80, que obteve um relativo sucesso, mas na minha opinião menos do que eles mereciam. E essa banda é o Ira. Desculpe. E o Ira surgiu aí no início da década de 80, a partir da amizade de dois colegas da época de escola, o Marcos Valadão, conhecido com o apelido de Nazi, e o Edgar Escandurra, que eram considerados dois alunos meio esquisitos ali no colégio da Vila Mariana. E os dois tinham gostos pessoais em comum, principalmente no que diz respeito à música. Aí estavam interessados no punk que estava nascendo ali no final da década de 70, na New Wave. E com isso eles montaram, depois do início dos anos 80, o Ira, que passou aí por diversas formações. Sempre os dois estiveram aí no núcleo do Ira. Mas até o Charles Gavan, que depois viria a fazer parte dos Titãs, passou pelo Ira. Na verdade, os Titãs e o Ira trocaram de baterista. O André Jung era dos Titãs e foi pro Ira. E o Charles Gavan fez o caminho oposto. E o último da formação clássica do Ira a chegar foi o baixista Ricardo Gasparini, ou Gaspa. E com com a formação do Nazi nos vocais, do Edgar Escandurra na guitarra e eventuais vocais também, o Gaspa no baixo e o André Jung na bateria, o Ira lançou seu primeiro disco em 1985, que é o Mudança de Comportamento, no qual já vimos que o Edgar Escandurra era um guitarrista diferenciado, muito acima dos demais guitarristas ali daquele período. Para mim, o Edgar Escandurra, se ele tivesse nascido nos Estados Unidos ou no Reino Unido, seria reverenciado como talvez o sucessor do Jimi Hendrix ou do Eric Clapton ou coisa do tipo. É simplesmente um guitarrista sensacional, dos melhores que o Brasil já produziu, sem dúvida alguma. E o fato dele ser canhoto, mas ele não inverter o encordamento da guitarra, tocar como uma guitarra sem encordamento invertido, como um canhoto, isso é algo fantástico. Isso é algo que pouquíssimos conseguiriam fazer. E o Mudança de Comportamento já estabeleceu ir como uma banda de relevância no cenário nacional. O Edgar Escandurra desde o início chamou atenção, mas nos dois primeiros discos, nesse Mudança de Comportamento e no Vivendo e Não Aprendendo, do ano seguinte, de 1986, apesar de terem obtido um relativo sucesso, sempre houveram as críticas de que o Ira não fazia um som muito original. Que na verdade eles meio que copiavam o som de bandas como The Jam, principalmente. E em alguns casos eu acho injusto músicas como por exemplo Nas Ruas, do segundo álbum. Não tem nada, é bastante original. Eu acho que o Edgar Scandurra ele mostra um talento excepcional como guitarrista, para variar. Mas por que eu falo isso? Porque as músicas têm duas partes. Na primeira parte ele ataca mais de guitarrista de banda punk mesmo, com uma agressividade bem típica do punk. Mas no meio da música ele troca o estilo de guitarra por um estilo bem mais viajandão, meio Jimmy Page, meio Led Zeppelin, na mesma música. E depois volta de novo ao estilo mais agressivo. Só que em músicas como Flores em Você, que inclusive fez parte da trilha sonora, faz parte da abertura da novela O Outro, em 1987. Naquela época, ter a música numa abertura de novela em horário nobre da Globo era sinônimo de prestígio. Em 1987 foi o ano que o Ira mais fez sucesso, sem dúvida alguma. Nessa música Flores em Você, aí sim não tem muito como defender o Ira, porque ela é quase que um plágio de Smithers Jones, justamente do The Jam. E acho que um pouco irritado de tanto dedo apontado para eles, em 1988 o Ira veio com um disco muito original, muito diferenciado dos que estavam sendo lançados naquela época.
E para mim, a obra-prima da banda, sem dúvida alguma, que é o Psicoacústica. E na versão original de vinil, nas primeiras edições, acredito eu, não em todas, vinha um óculos 3D para você ver a capa, que a capa ficava invertida aqui, ó, com essas cores, e depois você retirava o óculos, voltava para essas cores aqui. Aqui uma foto da banda. Então aqui o Ira calou a boca daqueles críticos que falavam que eles só sabiam fazer música copiada de outras bandas. Aqui não. Aqui o negócio é bem mais complexo. Então já comecei aqui um álbum meio conceitual, algumas músicas, como a primeira em especial, a Rubro Zorro, e também a que abre o então lado B do vinil, que aqui é a quinta canção, que é Pegue Essa Arma. Elas estão meio que interligadas. Que elas falam um pouco aí sobre o Bandido da Luz Vermelha, sobre o filme O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzerla, e sobre essa figura meio mitológica do submundo paulistano, do mundo do crime paulistano, inclusive, que foi tratada com um certo fascínio aí por setores da imprensa. Infelizmente, no caso, eu não concordo muito com esse fascínio que o pessoal tratava o Bandido da Luz Vermelha. Mas, em todo caso, as músicas aqui, a Rubro Zorro começa muito bem o álbum, inicia de maneira brilhante o álbum, e novamente com um show do Edgar Scandurra na guitarra, e uma letra com uma crítica social bastante contundente aqui. Depois de Rubro Zorro vem uma música mais leve, que lembra um pouco o Ira dos dois álbuns anteriores, que é Manhãs de Domingo, que faz uma homenagem àqueles tempos saudosos de adolescência, quando você acordava tarde no domingo, quando todo mundo já estava esperando só você acordar para almoçar, como ele diz aqui na letra da canção. Depois vem outra música muito poderosa, que é Poder, Sorriso e Fama. E também, aqui eu gosto muito do trabalho de bateria do André Jung. O André Jung, sempre foi questionado como baterista. Inclusive, o fato dele ter saído dos Titãs foi por causa de um entrevero entre ele e o então integrante dos Titãs, do Ciro Pessoa, que logo depois saiu dos Titãs também. Mas foi uma coisa meio que um ultimato, ou ele ou eu. Mas o próprio Ciro Pessoa depois falou que depois de algum tempo no Ira, o André Jung aprendeu a tocar e se tornou um bom baterista. Eu gosto muito do trabalho de baterista dele aqui nessa música Poder, Sorriso e Fama. Uma batida meio militar. E a quarta canção aqui, que era a que fechava o então lado A do vinil, deu uma dor de cabeça razoável para a banda, que é a Receita para se fazer um herói. Aqui, o Edgar Scandurra, o resto da banda também, mas muito mais o Edgar Scandurra, musicou um poema que ele acreditava ser de um colega dele de exército, enquanto ele servia ao exército, o tal do Soldado Esteves. Aqui no encarte que está aqui dentro, nas letras aqui, aparece o nome do tal do Esteves aqui, como compositor da canção. Só que depois que o álbum foi lançado, eles até colocaram no encarte cadê o Esteves? Eles estavam querendo que esse Esteves entrasse em contato com eles. Só que ele entrou em contato com o Edgar Scandurra, mas meio que chantageando para ganhar uma grana em cima. Muito amigo, né? Com a ameaça de retirar o disco das lojas, se ele não desse uma grana por fora. Ele já tinha o nome, já estava com o nome nos créditos. Só que depois, logo em seguida, na revista Bis, uma fã do Ira, na sessão de cartas, reclamou deles terem surrupiado um poema de um famoso poeta angolano, que é o Reinaldo Ferreira, filho. E na verdade, essa moça não estava muito bem informada. Existia um Reinaldo Ferreira, mesmo. Foi chamado de Reinaldo Ferreira Filho, porque existia o pai dele que chamava Reinaldo Ferreira, só que ele não tinha filho no sobrenome.
Foi um poeta português, de família portuguesa, os pais eram portugueses, mas ele nasceu em Barcelona, na Espanha, e passou a maior parte da vida dele em Moçambique, não em Angola. Então a moça não estava muito bem informada, ele não era angolano, ele era de família portuguesa, mas radicado em Moçambique. E que não escreveu, não publicou nenhum livro em vida, só depois da morte dele, em 1959, depois de um câncer, é que foi publicado póstumamente uma edição dos poemas dele, que foi compilado os poemas dele. Um deles era justamente Receita para se fazer um herói. Então, no fim, acabou dando certo. O Ira entrou em contato aí com a viúva do poeta e ela liberou essa letra. Na verdade, esse Esteves aí foi meio picareta. Ele não foi muito honesto quando disse que a letra era dele. Não era. Essa letra era do Reinaldo Ferreira. Ou Reinaldo Edgar, era Reinaldo Edgar de Azevedo e Silva Ferreira, o nome dele, se eu não me engano. Aqui daí nessa parte aqui ele está como Reinaldo Edgar. Mas aqui, curiosamente no encarte, consta como não tem o nome desse poeta, tem o nome do tal do Esteves. Aqui. Depois, a quinta canção, Pega Essa Arma, para mim é a grande canção do álbum. É onde o Ira se mostra mais agressivo e com o Edgar Escandurra simplesmente ele faz o impossível com a guitarra dele, que a guitarra do Edgar Escandurra para mim, eu diria que foi o melhor trabalho de guitarra do Edgar Escandurra dentro de toda a carreira do Ira, foi nessa música Pega Essa Arma. Ele faz a guitarra soar praticamente também como uma arma de fogo, como uma metralhadora, e depois ele volta com um, um timbre mais psicodélico também, mas aqui ficou simplesmente incrível o trabalho de guitarra aqui do Edgar Escandurra. E para mim a música mais não é a mais roqueira, mas é a que tem a pegada mais complexa do disco inteiro, é Pega Essa Arma. Também com uma letra também bastante crítica ao capitalismo, o pessoal do Ira era socialista, ninguém nos escondiu isso de ninguém. Depois temos uma indireta, bem direta do Edgar Escandurra ao Nazi e ao André Jung, que é farto do rock and roll. Porque na época o André Jung e o Nazi estavam encantados com o movimento hip hop paulistano, e o Nazi não era, o Edgar Escandurra não era muito fã desse estilo de música. Não sei se ele mudou de opinião hoje, mas na época não era. Então aqui esse farto do rock and roll é meio que um recado, meio irônico, né? Aí do Edgar Escandurra e também do Gaspa, os dois são os compositores, aos outros dois integrantes da banda. E justamente a próxima canção, que é Advogado do Diabo, pela primeira vez na história do Ira, apareceu uma música que não tem o Edgar Escandurra como compositor nos créditos. Todas as outras, até o segundo, todas as músicas do segundo disco tem o Edgar Escandurra como compositor. Na maior parte apenas ele, algumas ele divide composição com os outros membros da banda, mas ele estava em todas. Aqui é pela primeira vez o Edgar Escandurra não compôs uma música do Ira. Advogado do Diabo foi uma música composta pelo Nazi e pelo André Jung, e já aponta aí pro interesse deles para música negra, pro hip hop. Tem um pandeiro sampleado aqui. E é uma música que tem um andamento meio que lembra um pouco samba, um pouco rap também. Ficou interessante. Não é a minha música preferida do disco, mas eu reconheço que ficou instigante essa canção aqui, Advogado do Diabo. E fechamos com a música que começa acústica, mas depois tem guitarras bem cortantes também à medida que a música avança, que é mesmo distante, e é uma música que já lembra um pouco o rock psicodélico da década de 60 e me lembra um pouco Status Quo. Para falar a verdade, o que me lembra essa música mesmo é algumas canções aí que o Júpiter Maçã, como o Júpiter Apple, faria ali no final da década de 90, na verdade, no Plastic Soda. Mesmo distante, me lembra alguma coisa como True Love of the Spider, do Plastic Soda do Júpiter Apple. Então, eu acredito até que o Flávio Basso mesmo tenha se inspirado nesse disco aqui para fazer algumas canções como Júpiter Apple. E
Infelizmente, esse disco aqui não vendeu o esperado, foi considerado um fracasso de vendas, e como se não bastasse, o Ira acabou se metendo em polêmicas aí com o pessoal da Bis, a revista Bis. Através de cartas, o Nazi mandou uma carta bem agressiva para a redação da Bis, lá por volta de 89, quando o Cazuza lançou Burguesia, que a Bis fez uma crítica desfavorável à burguesia do Cazuza, e o Nazi tomou as dores aí dele e fez uma carta criticando, detonando mesmo, só que de uma maneira meio confusa. Tanto que o crítico que respondeu a carta do Nazi, se eu não me engano, acho que era o André Forestieri, não tenho certeza, mas eu acho que era ele. Ele escreveu: considera o assunto Cazuza encerrado. De resto, não entendi lufas do que o Nazi escreveu. Alguém aí pode me explicar? E depois, em 1990 já, o Edgar Scandurra também mandou uma carta para a redação da Bis, reclamando aí de como que o disco clandestino do Ira foi pouco divulgado e fizeram uma matéria bem porca, segundo ele, do disco. A Bis fez uma matéria bem porca desse disco, que o Ira estava divulgando então, e reclamou que a Bis dava muita importância, dava muito espaço para bandas que não tinham público, como é o caso do Fellini, por ele citou o Fellini, textualmente, nominalmente. E daí, por incrível que pareça, a Bis, que até então era só elogios pro Ira, quase, começou a pegar no pé do grupo. Isso para mim foi uma demonstração de corporativismo bem nefasta. Tá certo que na década de 90 o Ira não lançou trabalhos à altura dos anteriores. O Clandestino é de 89, mas foi ser tocado mesmo, foi ouvido mesmo em 1990. E já é um disco bem inferior aos outros, infelizmente. O Meninos da Rua Paulo, de 1991, eu acho ele subestimado. Não é tão ruim quanto apregou. Agora, o Música Calma para Pessoas Nervosas, de 93, e o 7 de 96, realmente esses são ruins de doer. Lamento aí para quem gosta, mas esses dois discos eu não escuto praticamente porque eles são bem pouco inspirados. Depois disso, o Ira mergulha numa fase meio de música eletrônica com Você Não Sabe Quem Eu Sou, de 98, que também não deu muito certo. Daí eles lançaram um disco de covers, que esse sim deu certo, que é o Isso é Amor, de 99. Depois veio o Acústico MTV, em 2000. Depois viria o Entre Seus Rins, de 2001, que eu acho razoável apenas. Depois eles meio que separaram, voltaram só em 2007 com Invisível DJ, que também não é de grande valia na minha opinião. E pouco depois disso a banda se separou. O Edgar o Nazi, numa biografia que eu li dele, ele detonou bastante o André Jung, que era bastante próximo a ele nos tempos áureos aí da banda. Não sei se reataram, mas ele tem mais, hoje em dia ele tem mais proximidade com o Gaspa, com o baixista. E ele respeita o Edgar Scandurra, mas também ali a amizade dos dois ficou seriamente comprometida depois que a então namorada do Edgar Scandurra largou dele para ficar com o Nazi. Isso foi assim deu uma estremecida bem forte com a amizade dos dois. Nunca mais foi a mesma coisa, né? Algo que lembra aí o Joey com o Johnny Ramone, também dos Ramones, que aconteceu algo parecido. Mas, para mim, pelo menos, e para boa parte do público, da crítica, dos fãs também, esse Psicoacústica aqui é a obra definitiva do Ira. Nunca uma banda do rock brasileiro da década de 80 acho que saiu tanto da zona de conforto como aqui e apresentou um álbum tão desafiador sonicamente. Para mim, isso aqui é mais desafiador em termos sonoros do que Cabeça de Dinossauro dos Titãs, ou 2 do Legião Urbana, ou As Quatro Estações do Legião Urbana também. Se for perguntar para mim qual o disco que você mais acha genial do rock brasileiro da década de 80, eu vou ficar dividido entre o Psicoacústica
e o A Mão de Mal do Metrô, que eu já falei aqui no canal, lá em 2019. Para mim, esses dois são os dois grandes álbuns do rock brasileiro da década de 80. E lembra vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.